Olá, boa tarde. Neste dia espreitamos já a liturgia do próximo domingo, dia importante na Diocese de Vila Real, onde dá entrada o seu novo bispo, Dom António Augusto Azevedo. Por isso temos connosco o Padre Pedro Coutinho, sacerdote deoniano, natural desta diocese, e está também connosco o Frei José Nunes, professor de Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estarem aqui na companhia do programa Eclésia uma vez mais. Começava por si, Padre Pedro Coutinho, é um dia muito especial na Diocese de Vila Real, em Trás-os-Montes, ao receber o novo bispo, não é? Dom António Augusto Azevedo. Que diocese é esta que este, até agora, bispo auxiliar do Porto, vai encontrar? Que desafio pastoral terá pela frente? Muito boa tarde a todos e aproveito para vos falar um pouquinho da Diocese de Vila Real, que é a minha diocese, que não é uma diocese antiga, mas é uma cristandade antiga, não é? A partir de 1922 foi, portanto, constituída a diocese. E este bispo será o sexto bispo, portanto não é uma história muito longa. Apesar disso, já pelo menos um século atrás que ferviam ideias de fazer de Vila Real uma diocese. A ocasião vem um bocadinho mais tarde. É uma diocese que, sem ser uma grande diocese, portanto em território passa dos 4.200 km², ainda é bastante. Portanto, a parte norte faz fronteira com a Espanha, depois é aquela zona do Douro. É diversificada porque, portanto, geograficamente e sociologicamente tem vários polos. Tem o polo de Vila Real, portanto é a capital do distrito, tem o polo de Chaves, já uma zona mais fronteiriça, tem uma grande cidade mais industrial. Depois tem um ambiente sempre de interior, portanto tem uma zona de paróquias de rurais e do interior, tem a zona do Alto Douro, onde tem uma configuração um bocadinho diferente também do resto. Um total de 264 paróquias, o que é muito. Portanto, estamos a ver que é uma diocese bastante grande. Nós estamos a falar de uma realidade de Trás-os-Montes, a população mais concentrada nos centros urbanos, exato, também a enfrentar alguns problemas de desertificação, principalmente nas zonas mais rurais, não? A título de exemplo, a minha própria aldeia, que é Paredes de Adolfo, tinha, quando eu era jovem, 400 fogos, quase 400 fogos, e agora está reduzida a uma vintena. Portanto, para dizer que, portanto, toda aquela gente que saiu e migraram para o exterior, porque, portanto, o nosso sistema não conseguia absorver mão de obra, sobretudo dar emprego e empregabilidade aos jovens. Portanto, assim também toda aquela zona do interior, talvez menos a terra quente, porque na terra quente é uma outra realidade onde, de facto, permite um certo tipo de atividade e lucrativa, portanto, o vinho, a amêndoa, o azeite, que a terra fria já não tem. Portanto, esta diversificação é verdade. A nível de igreja, portanto, há comunidades bastante envelhecidas, mas, pelo contrário, nos centros há um desafio maravilhoso, que é a Universidade de Trás-os-Montes, que trouxe muita juventude e inovação. Nós conseguimos ter produtos de ponta que no passado não estavam bem no horizonte. O nosso vinho, por exemplo, deu um salto enorme e muitos outros produtos. Portanto, também há uma fixação e eu creio que também há um desafio a nível eclesial, que é de enfrentar esta dinâmica de missão. A Igreja vive uma dinâmica muito forte de missão, que nesta diocese creio que vai ter um campo fecundo, com a figura de um bispo que é jovem e cheio de energia. O que é que recomendaria a Dom António Augusto agora, nesta entrada? Está bem. Bem, eu posso dizer que sou diocesano de Vila Real. Eu fui missionário, então não é que conheço profundamente todos os detalhes, mas eu creio que uma aposta missionária nos leigos, portanto, isso seria muito importante. Porque temos um laicado muito bom, temos um grupo de leigos que foram formados. Também nos anos 90 funcionou aquela escola de teologia
E eu creio que depois, pronto, há problemáticas que não são fáceis, mas ficou um fermento muito bom no laicado. Portanto, esta igreja missionária, que tem por base o laicado, seria bela, porque não condicionar a igreja, portanto, ao ministério sacerdotal, mas ter as comunidades abertas, onde a comunidade se reúne para celebrar a palavra, onde há a igreja viva, onde se toma conta dos pobres, dos idosos, onde há uma ação social permanente. Creio que é um desafio muito belo. O Padre Pedro Coutinho é também missionário dos Sacerdotes do Coração de Jesus, Frei José Nunes também tem esta vertente da missão e conhece bem a realidade longínqua da missão adiante. Eu ia meter assim não é uma farpa, mas ia entrar na conversa, porque estava o Padre Pedro a falar, a Diocese tem cerca de 4.000 km², não é? A paróquia do Acucungo, no Kwanza Sul, para onde eu fui em 82, tinha quase 4.000 km². Uma paróquia. Sim. Ali, a Diocese tem cerca de 260 paróquias. Sim. Nós tínhamos, nesta única paróquia, do tamanho da Diocese de Vila Real, tínhamos 400 pequenas comunidades, agrupadas em 35 centros. Portanto, isto, por um lado, só queria dizer duas coisas. Por um lado, dá a ideia do maravilhoso que é a Igreja realmente no mundo, claro. que se adapta às circunstâncias, às necessidades, etc. E, por outro lado, esta última parte que estava a falar o Padre Pedro, é que realmente quem é uma grande alma da Igreja e das igrejas locais e das paróquias e dos centros e nas aldeias e nos bairros e nas cidades é o laicado, quer dizer. É o povo de Deus, quer dizer, eu não queria dizer bem o laicado, é o povo de Deus, onde o laicado tem um papel importantíssimo e onde o Ministério Ordenado também ajuda muito e coordena e dinamiza. Mas realmente a missão é para todos, é de todos e é necessário que todos se empenhem nela. Não é? E acaba por ser também um bocadinho essa a linha que a liturgia nos propõe para este 13º domingo do tempo comum, que vamos começar a analisar escutando desde já o Evangelho de Lucas, aqui lido por Luís Miguel Sintra. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os. E seguiram para outra povoação. Pelo caminho alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Frei José Nunes, neste Evangelho de Lucas, a falar-nos um bocadinho do itinerário do discípulo, do desafio que toca a cada um. Ao que parece, há alguns que se propõem, mas sempre ligados, há sempre coisas que nos prendem às realidades, às contingências deste mundo. Pois, essa é a segunda parte do Evangelho, não é? A primeira também não deixa de ser importante, mas ainda esta parte que o Henrique está a falar, é isso, quer dizer, nós somos desafiados, nós, eu digo qualquer pessoa, é desafiada em muitas circunstâncias da vida, em muitos momentos da vida,
a empenhar-se nisto ou naquilo, nesta ou naquela tarefa, nesta ou naquela missão. Enfim, somos uma pessoa, vai começar uma profissão. Bom, tem que, por exemplo, eu agora tenho pessoas conhecidas que vão começar a ser professoras. Né? Bom, quer dizer, foram chamadas, vão começar, e é para se entregar de alma e coração àquilo. Não é para ficar a meias, não é para começar depois a duvidar, não, é para se entregar. Né? Uma pessoa vai casar, quer dizer, bom, é para se entregar àquilo a sério, quer dizer, não é para estar agora a duvidar se daqui a 5 dias já não quero o casamento. Não, quer dizer, ora, ser discípulo de Jesus não é só ser padre ou religioso como nós, não é? Ser discípulo de Jesus é também um comprometimento. Exatamente, é um compromisso, exatamente. É um compromisso. Portanto, e não é para andar a meias e com dúvidas para aqui, para lá, a meias tintas, quer dizer, não, é para se entregar com entusiasmo, quer dizer, e é isso que realmente o texto diz, que às vezes não é fácil, porque a gente quer compaginar isso com certas ligações ou a passados ou a coisas que não são tão importantes, mas que nós nos agarramos demasiado, prendemos a raízes secundárias, não é? De coisas da vida, e isso não nos leva a empenhar-nos com todo o entusiasmo, não é? Padre Pedro Coutinho, é um bocadinho radical, não é? Jesus, quando chama, imediatamente diz para cortarmos com aquilo que nos prende a este mundo. Sei que o Padre Pedro Coutinho foi para Madagascar, não é? Trabalhar, e isso também implicou para si um desprendimento, uma distância, ao ir para um país tão distante. É isto o caminho do discípulo também? É belo, porque, pronto, por um lado, quando acabamos com uma situação que até pode ser um bocadinho dolorosa e pode até parecer desumana, não se trata de cortar laços, mas de ficar longe, e longe da vista, longe do coração, mas é também o começo de uma nova oportunidade. Porque na nossa vida, eu achei isso muito interessante, que é um desafio a vencer, e que também puxa muito por nós no sentido que é exigente, porque quando nos entregamos a Deus, talvez não sabemos onde é que Ele nos vai levar. Fica-nos sempre, portanto, aquele já e o ainda não. Ficamos a viver em intenção para aquilo que o Senhor nos há de dar. E, de certa maneira, há uma coisa que eu aprendi no território de missão, que foi a dever adaptar e começar de novo em tantíssimas situações. E é engraçado, é que eu acho que recebi esse carisma, porque, pronto, em Madagascar, eu acho que nunca me dei mal nem com o clima, nem com a comida, que é tão estranha. Não vos vou dizer, mas pronto, as exigências de ser discípulo são muito essas. E na Índia, igualmente, depois, numa segunda oportunidade, também tive que ir ajudar na Índia, porque estávamos a fundar uma missão, e assim como eu falava inglês, o padre-geral insistiu, assim, com aquela santa obediência. Pronto, e eu tive que ir no bom espírito. Custou-me deixar um país onde eu falava bem a língua, estive lá há 15 anos, e ir aprender uma língua muito difícil, portanto, caí logo no Telugu, em Andhra Pradesh, num clima tórrido, muito seco, de 48 graus pela primeira vez que eu apanhei. Mas depois há toda uma realidade superior que se sobrepõe a essas. Mas se me permite, Frei José Nunes, eu acho pegou-lhe muito bem num tema da atualidade, que é o facto de nós querermos tudo. Já viu? Os jovens chamam multitasking, que é, ao mesmo tempo, ouvir música, jogar, estar a ver um vídeo ou uma coisa qualquer no YouTube, estar no WhatsApp, ou conduzir, fazer 1000 coisas assim. E isso, propriamente, Jesus põe-nos na realidade, porque temos que decidir. Só a decisão liberta. E o facto de querermos tudo, deixamos fugir também por entre os dedos as oportunidades que Deus nos dá. O facto de o Senhor nos obrigar a sermos também comprometidos e a escolher, liberta-nos desta dispersão onde nada nos é dado. E a nossa sociedade pega-nos muito por aí, a nossa sociedade ocupa-nos, dá-nos 1000 coisas para fazer, nós não sabemos qual a escolher, nem o casamento. Gosta da Joana, da Andreia, da Rita, mas a Filipa também é muito gira, e depois afinal não tens ninguém que goste de ti, não é? Portanto, a nossa sociedade é bastante assim. Jesus
compromete-nos, portanto, no discipulado, que é o seguimento, mas também na nossa vida. A decisão liberta. E para sermos felizes, acho que passa por aí. Exatamente. Eu acho que isso estamos a entrar assim um bocado anarquicamente nas leituras, mas creio que não há problema. É que isto que o Padre Pedro está a dizer, acho que tem muito a ver com qualquer coisa que nos aparece na segunda leitura de hoje. Já lá iremos. Carta aos Gálatas. Já lá iremos, mas que é a questão de onde e quando é que nós somos livres? Exato. Cristo libertar-vos-á. A verdade libertar-vos-á. Mas o caminho é através da junção de dois verbos que ali o São Paulo usa, que é o serviço e o amor. Colocai-vos ao serviço uns dos outros, porque toda a lei se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós entrarmos nesta dinâmica do serviço e do amor, somos livres. Isso é que verdadeiramente nos liberta. Exato. Não é o ficarmos agarrados a... É fazer opções, escolher. Aquilo que verdadeiramente liberta é a gente fazer uma opção, e uma opção que tem a ver com o servir os outros, o construir uma humanidade nova, uma fraternidade. Enfim... A primeira leitura do Livro dos Reis fala-nos também de uma vocação, de um chamamento de Eliseu, não é? Pois fala, e nesse aspecto está muito de acordo com o Evangelho que nós escutámos, não é? Onde apareciam as tais 3 pessoas que tinham umas certas dúvidas, umas hesitações em seguir Jesus. Os profetas, tal como nos aparece na primeira leitura, os profetas sempre tinham nessa vocação, sempre sentiam um chamamento que era um arrebatamento, uma força que eles não conseguiam realmente dizer não. Eles eram arrebatados pela força de Deus, levava-os muitas vezes para missões perigosas, mas eles não conseguiam dizer que não. E aqui temos a vocação do verdadeiro profeta, do verdadeiro cristão, é sentir-se arrebatado por Deus para uma missão, sim, para viver bem, e não conseguir dizer que não é? Eu queria só fazer aqui uma pequena intervenção no sentido da ligação entre Elias, que é o missionário mais violento, naquele cenário com os profetas de Baal, em que Elias invocou o fogo do céu. E justamente no Evangelho, os discípulos, diante da oposição, que encontramos muito no nosso ministério e na ação de evangelização, é uma oposição muitas vezes velada, mas é raro não termos ninguém que nos faça a vida, digamos, entre parênteses, negra. Ainda bem. Ainda bem. Mas, atenção, a tentação dos discípulos é de seguir o Elias, pedir o fogo do céu. Pois é. E que é a tentação da violência. Eu vivi uma guerra civil, portanto, ou o começo de uma guerra civil, e de facto, uma vez, eu tirei a alva e chamaram-me porque queriam queimar um tipo que lá estava, que portanto era um que tinha mercenários e que estava a portar mal, mesmo muito mal, promovendo violência e morte de pessoas, e eles iam queimá-lo, regá-lo com os últimos jerrycans de gasolina. Eu disse, é isso que nós aprendemos quando escutamos o Evangelho no domingo. Eu tirei a alva à pressa e eu ainda estava lá, fui a correr, e eles disseram em silêncio, o Ajun disse, não, padre, então não vamos fazer isso. E agora eu não tenho mais nada a fazer aqui. Porque, de facto, é aquela tentação da violência. Nessa linha também, a segunda leitura, a Gálatas, fala-nos então da tal liberdade, que já levantávamos há pouco o véu, e para não ficarmos sujeitos ao jugo da escravidão, não é? Lá está, estas opções erradas remetem-nos para este jugo da escravidão. A liberdade proposta por Jesus é outra. Exato, é outra. Falámos um bocadinho disso, e eu pego nisto que disse também o Padre Pedro. A grande escravidão é nós vivermos debaixo do império da violência, da não fraternidade. Essa é que é a grande escravidão. Isso é que não saber viver a liberdade. E é por isso que Jesus repreendeu no Evangelho o João e o Tiago. Eles eram santinhos, e muito mais santos do que nós, ou do que eu, mas também eram frescos, não é? Aliás, eles ficaram conhecidos como os filhos do trovão. Está lá no Evangelho, o João e o Tiago. Eles não são dos nossos, eles não nos receberam. Ai, fogo sobre eles! Não é? E Jesus repreendeu-os, diz o texto. Jesus repreendeu-os.
como nos repreende a nós, quer dizer, essa é uma escravidão, de nós vivermos na violência, de nós vivermos no não reconhecimento do bem que há nos outros, mesmo naqueles que muitas vezes nos fazem a vida negra. Exatamente. Há um texto, eu acho que tenho do Vaticano II, na Gaudium et Spes, no número 44, que diz assim, Concílio Vaticano II, a Igreja reconhece que muito aproveitou e pode aproveitar da própria oposição daqueles que a hostilizam e perseguem. Quando nós realmente aceitamos que o Espírito de Deus está em toda a parte e que está muitas vezes também presente naqueles que à primeira vista nos hostilizam e perseguem, então nós somos verdadeiramente livres. Não pedimos que deixe o fogo sobre eles, mas pomos-nos à escuta e a aprender também do mundo e muitas vezes do ateu, do agnóstico, do não cristão, do homem que é de outras religiões. O Padre Pedro certamente que contactou com pessoas de muitas outras religiões tradicionais e outras. Temos muito a aprender. Não é? Isso é que é a verdadeira liberdade. E libertar-nos destas categorias mais terrenas que nos permitem depois uma outra liberdade. Não é? Perfeitamente. E o Evangelho atualiza-se na nossa vida, no confronto com o mundo e com o choque com estas realidades. Portanto, que o Senhor absorve e que o Evangelho, sem dominar, o Evangelho absorve em si mesmo também e transforma. Claro. E esta é a renovação do Espírito, que é bela, quando compreendemos. Claro. Muito bem. Resta-me agradecer o vosso contributo, a vossa presença hoje aqui no programa Eclésia, para nos ajudaram a entrar melhor no espírito deste 13º domingo do Tempo Comum. Muito obrigado. Lembro ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45 na Antena 1. Resta agradecer a atenção que nos dispensou e desejar um bom fim de semana.